Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal Face Espírita, eu sou o Regis Silva e esse é mais um Direto ao Ponto, trazendo, diga-se de passagem até um pouco tardiamente, mas não tão, este assunto que viralizou o mês passado, né? No TikTok, no Instagram, enfim. É sobre essa criança que, em um surto de cólera, falou algumas coisas. E o que me deixou mais impressionado é que alguém gravou e viralizou. Não tem nenhuma preocupação em guardar a imagem da criança e nem percebeu que se trata-se de uma criança. Não é um adolescente, não é um homem, não é um jovem com uma certa madureza na consciência. Trata-se de uma criança, mas achou por bem, entre aspas, gravar e jogar nas redes, e esse vídeo chegou ao nosso conhecimento. Muitas páginas acusando a criança de tarela possuída, porque não achavam natural uma criança dizer tantas blasfêmias, vamos dizer assim, né? Mas eu me apeguei aqui como chegou para mim. Uma página no Twitter fez a seguinte pergunta: criança de aproximadamente 7 anos danifica parcialmente a escola, diz que gosta do diabo e que vai matar todos os membros da família e que vai matar Jesus quando ele voltar à terra, além de outras blasfêmias. Realmente, é assustador ver tudo isso vindo de uma criança, né? Mas e aí? Ele estava possuído? A resposta é não. E nós vamos tratar deste assunto à luz da doutrina espírita, que é o objetivo principal e é a função principal deste canal. Pois bem, no livro Libertação, do espírito André Luiz, pela psicografia do Chico Xavier, no capítulo 8, que traz o título Inesperada Intercessão, lá é um diálogo do instrutor espiritual Gúbio com o Gregório, um dos personagens principais dessa história, se faz uma referência a um grupo de espíritos, pasmos senhores, milenares, que ele denomina como dragões. O que seriam esses dragões? Esses dragões são espíritos, e depois o André Luiz deixa no rodapé desse capítulo, ele diz o seguinte: espíritos caídos no mal desde as primeiras, desde as eras primevas, né, da criação planetária e que operam em zonas inferiores da vida, personificando líderes de rebelião, ódio, vaidade e egoísmo. Não são, porém, demônios eternos, porque individualmente se transformam para o bem no curso dos séculos, qual acontece aos próprios homens. Mas é um grupo de espíritos voltado ao mal desde os primórdios. Eles são opositores do Cristo. Pelo seguinte, eles acreditam que aquele que fez o mal deve ser punido eternamente. Então são criaturas que acreditam no inferno como uma zona de punição eterna. Logo, o inferno existindo, eles seriam seus agentes. E eles fazem oposição a Jesus por conta da misericórdia, já que Jesus é misericordioso, assim como Deus também o é. E para que nós possamos reparar as nossas falhas, também milenares, enfim, ao longo do século, Deus nos dá a reencarnação. Eles são contrários a isso. Eles são contrários, eles não acreditam que a misericórdia. Eles não acreditam na misericórdia. Eles querem sim punição e acabou. Errou, acabou, tem que ser castigado eternamente. Só que eles também não foram boas coisas, eles não são. Mas eles não se olham, ele olha sempre o outro. Entende a hipocrisia? Esses são os dragões. Segundo este capítulo salienta e depois está lá no rodapé do André Luiz. Enfim, o que tudo isso tem a ver com essa criança? Provavelmente ele é um desses que teve que reencarnar através do que nós chamamos de reencarnação compulsória, sem muito direito à escolha. E desde cedo
esses que foram dragões anteriormente vão demonstrar esse tipo de conduta e sentimento para com Cristo, querendo a destruição, querendo o caos. Aí aqueles que não são espíritas acreditam que ele está sendo dominado por uma força maior, um espírito perverso, um diabo. Não, é ele próprio. Porque nós sabemos que até 7 anos, mais ou menos, todos nós trazemos lembranças, vestígios de reencarnações passadas da nossa última personalidade. Então, ao meu ver, essa criança trata-se de um dos dragões que teve que vir pela misericórdia divina aqui, mas não aceita. Por isso que ela disse o que falou, né? Causando horrores naqueles que estavam vendo a sua atitude e se admirando. Como é que pode tão novo já ter esse ódio, dizer que gosta do diabo e detesta Jesus? Simplesmente por essa questão. Ele provavelmente pertence a essa falange de espíritos primitivos que são opositores ao Cristo. Tendo que reencarnar, eles vão demonstrar essas coisas logo de início. Qual é a função dos pais, da sociedade? Educar, dando a ele correção através de agressões ou violência física, ou chamado pisa ou batendo. Não, 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 não. Amor. É uma criança carente de amor. Os pais, a sociedade, a própria escola, em vez de recriminar a atitude e ter gravado e ter viralizado, que eu acho isso um absurdo, porque essa é uma conduta que vem de adultos e não de uma criança, deve amparar. Sim, se for possível, ir para um psicólogo ajuda também muito. Pertencer a uma religião, isso tudo ajuda. Mas a questão é esta, ao nosso ver. Trata-se de uma criança que antes foi um espírito perverso, pertencente à equipe, né? Ao grupo dos dragões, tá bom? Não tem nada de obsessão aí. É o próprio espírito da criança que precisa ser reeducado com todo o amor, com todo o afeto, com todo o cuidado por todos nós, em vez de criticar e condenar.